E aí, minhas pessoas lindas, forjadores, meus ferreiros do universo, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez gravando Forjadores de Mundos, agora com o meu amigo Júlio. Júlio, pode se apresentar aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí pra quem estiver vendo. Esta é a nossa chamada aqui, a minha chamada de todo o vídeo, de todo o canal. Eu sou o Júlio, eu tenho o canal do RPG Jogando Online, tanto no YouTube quanto na Twitch, quanto em Facebook, Instagram, TikTok, mas eu não uso ele, mas eu já reservei lá, então eventualmente quando eu lançar vídeos. Mas, eu tenho aí como canal um bom tempo já, galera, de conteúdo, e de segunda a segunda a gente tem lá na Twitch, se vocês quiserem acompanhar, segue lá pra dar uma olhada, RPG Jogando Online. O Jogando Online é tudo junto, só tem um O, hein? Que muita gente vai escrever e se confunde, então eu já deixo destacado aí. Não se preocupem que eu vou deixar ele marcado aqui na descrição, tá? Que o YouTube permite isso, finalmente. Obrigado. Show. Eu tinha até esquecido disso. Mas eu já vou dizendo o seguinte. Vocês viram já o Júlio em ação nos Corvos de Drona aqui no canal. Agora, vocês vão entrar dentro da cabecinha dele para entender como uma cabeça de mestre funciona. Eu só quero que você me responda a primeira pergunta do jeito mais sucinto e belo, vamos dizer assim, filosófico. Opa. Contraditórios aí, elementos contraditórios, sucinto e filosófico. Pois é. É aquele momento em que você fica confuso na sua própria fala. Como é ser um criador de NPC e ter o prazer de matar ele? Cara, é muito bom, cara, mas não é eu que mato, né? Os personagens que acabam com ele ali, e o prazer que vem ali é na hora que tu chama o jogador e pergunta assim, como é que tu faz isso? Onde tu dá um pouquinho do poder, né? Tu dá o poder pro jogador poder trazer um pouco dele ali pra trama. Com relação a esse momento, é nesses momentos em que dá pra ver, pra quem me acompanha, ela dá pra ver um sorriso gigantesco na minha cara, assim, do tipo, porra, cara, brilha aí, esse desafio foi grande e agora é a tua vez de brilhar. Mas nem sempre Pra mim, é o jogador. Tem aquele NPC, como? claro, que tá ali sempre acompanhando, aparece numa cidade, aparece em outra, é aquele mercador favorito do grupo. De repente a cidade é atacada e tu tem que usar ele como vítima para poder motivar o grupo. Vai dizer que não é satisfatório você se livrar de algo assim. Ou é penoso? Cara, pra mim é mais penoso. Nesse tipo de situação, pra mim é mais penoso, cara. Houve uma construção ali e eu construo junto com o jogador. Normalmente eu não tenho esse planejamento de fazer esse cara para que o grupo ame ele, para depois eu tirar ele de cena, tá ligado? Normalmente a construção, ela vai acontecendo, eu faço muito de maneira emergente, assim. Então, conforme o grupo vai se aproximando de um ou de outro NPC por parte deles, eu vou aumentando esse NPC, né? E eventualmente pode acontecer. Inclusive aconteceu uma vez e foi até bem dramática a situação, porque um jogador ele tinha cansado de jogar com aquele personagem que ele criou, mas não tinha motivo para tirar o personagem de história. Então o personagem virou um NPC e ele entrou com outro personagem ali. E dados os elementos, dada a situação que aconteceu, aquele NPC que era um personagem acabou morrendo. Cara, isso trouxe uma cena bem pesada ali, bem impactante pro grupo como um todo, que uniu mais ainda o grupo, assim. Mas foi uma cena em que o grupo achou melhor combater o vilão em vez de tentar curar o NPC ali, ex-player, e acabou, na consequência deles, tirando essa. Mas eu normalmente acabo não planejando essa situação de assim, não, de que aqui vai ter esse exemplo, né? Porque
gerando isso, normalmente o grupo acaba tendo como o grupo foi se apegando por vontade própria, acaba Uhum. dando mais peso ainda, né? Aí nessa pegada de criar relacionamento entre jogador e personagens fictícios, ou até mesmo com um cenário em si, né? Trazer cenários prontos. Tu necessariamente atribui o sistema que ele foi desenhado, ou tu procura outros sistemas que possam passar uma vibe diferente? Não, cara, quando eu trago o cenário pronto, eu busco trazer o sistema que ele foi desenhado, porque ele já está interconectado ali, né? Às vezes o próprio sistema ele já tem os deuses e o conhecimento do cenário, né? A lore do cenário. O sistema ele já traz alguma coisa a respeito disso. Então eles quase que são construídos juntos ali, né? Então Bem intrínsecos, né? normalmente quando tu pensa num cenário tu já associa ele a algum sistema em específico, assim, sabe? Então, se você pensa em Arton, você lembra de Tormenta 20, né? Não tem como diferenciar, né? Justo, Você justo. pensa, entendeu? Você pensa em Golarion, você lembra de Pathfinder segunda edição. Pensa em Faerun, quinta edição. D&D, na verdade, de maneira geral, né? É. Então aí cabe ao sistema que você quiser jogar, desde o AD&D até o quinta edição. Então você acaba associando o cenário com o sistema que ele tem ali, né? Uhum. E muitas vezes o contrário também é verdade. Você traz o sistema e já pensa logo no mundo que encaixa. Só que o que a gente acaba fazendo é pegando o sistema e aí pensando num mundo que possa encaixar naquilo ali. Que Uhum. é normalmente o que a maioria dos mestres fazem quando constroem as próprias histórias no mundo que eles mesmos estão criando, né? Ah. Peça do sistema e vai para o cenário, né? Uhum. Existem, por exemplo, acho que existe o teu caso, que vai na contramão, digamos, Hum, dessa, que te dá muito mais trabalho, com mas certeza. também te dá um prazer diferente, que é começar do cenário e a partir dele tu vê assim, pô, não tem nenhum sistema que tá encaixando nessa proposta que eu preciso. Vou trazer um sistema para encaixar nisso aqui, vou criar um sistema para encaixar nisso aqui. É. É porque, assim, né? Eu acredito que o sistema e o cenário, sim, eles são construídos juntos, né? Quase como filhos siameses. Mas eu acredito também que ambos são independentes, entende? Do Uhum, mesmo jeito que você pode pegar um sistema e criar um cenário em cima dele, eu acredito que uhum, você pode pegar um sistema e criar um sistema, mesmo que ele já seja existente, pegando um cenário existente e modelando ele para encaixar no seu cenário, né? Obviamente, como você falou, é muito mais difícil, né? sim. Mas aí eu sinto que o prazer disso aí é justamente quebrar a expectativa do jogador, né? Quando o jogador entra esperando D&D, um exemplo, mas aí ele encontra algo muito mais investigativo, com terror, e percebe que não vai ser a mesma coisa que D&D, apesar do sistema tá muito intrínseco ali com quinta edição, vamos dizer assim, né? Quinta edição. Aham. Porque eu já fiz um RPG medieval de agentes do governo, vamos dizer assim, né? Sei. Você era. O grupo era agentes de um império que foi mandado para investigar o desaparecimento de um determinado nobre. E Uhum. nessa investigação eles descobrem uma conspiração dentro do império, tá Uhum. ligado? Então, tipo, não tinha luta. Era basicamente, vou investigar, vou procurar, vou analisar, vou botar o papel em cima da luz, vou usar um químico aqui, vou usar magia, vou fazer não sei o quê. Quase não tinha luta. Tipo, quando eu anunciei, eu falei, ó, vai ser de agentes, espiões,
Coisa assim. Um bocado de gente fez ladino, um bocado de gente fez clérigo, entende? Mas quebrou a cara quando chegou, tá ligado? Mas mesmo assim eles enfrentaram aquele desafio ali com seriedade. E esse ponto foi o ponto que eu fiz assim, poxa, dá pra você modificar um sistema pra um cenário, tá ligado? Concordo que dá pra modificar, tá ligado? Sem cada. Para isso que a gente tem as regras da casa, né? Ali É. pra determinar as coisas que. Ah, aqui vai dar, aqui não vai dar. Mas. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou um cara que eu prefiro pegar o sistema e Uhum, trabalhar primeiro em cima dele. Depois que eu conhecer bem ele, eu modifico alguma coisa, né? uhum, Então, eu prefiro procurar um sistema que me traga esse tipo de pegada e aí poder aplicar isso em cima. Porque, por exemplo, a experiência que eu tenho, eu tentei fazer um jogo mais de sobrevivência na selva, né, de exploração na selva, uhum. tá? E com o sistema de Pathfinder segunda edição. Não deu certo, sabe? Porque o jogador ele tinha magia que estava retornando, que estava solucionando todos os problemas. Os jogadores com um estalar de dedos resolviam todo e qualquer problema que tinha, Sim. sabe? Então é por isso que eu digo que... E aí eu não queria podar o sistema Uhum. pra galera ali dizer, ah, não, agora a partir desse momento não tem essas magias aqui. É, Se virem com o que tem, né? Até porque foi um experimento no meio da campanha. é. É o que você não pôde antecipar, né? É, isso. Na Ah, verdade, foi um negócio que eu trouxe no meio mesmo. Eu não trouxe a campanha com esse objetivo, entendi, entendi. né? Eu trouxe um experimento no meio para ver se dava certo. Depois acabei voltando atrás e fluiu bem melhor, né? É. Então, mas o sistema ali. Só que assim, pelo que eu vi a tua descrição, você trouxe muito mais o jogador ele precisando descrever um pouco mais do que apertando um botão de percepção ali, né? Justo. Né? Eu tento, né? Nem sempre eu consigo, às vezes estou exausto. Mas eu tento pedir isso do jogador, né? Mesmo quando é alta fantasia, né? Que é basicamente. Uhum. E principalmente com VTTs, né? Que é literalmente um botão e resolve as coisas. Aham. Eu tento buscar assim, tá, e como é que tu narra isso? Como é que tu interpreta? Como é que tu falasse isso pra esse vendedor, pra esse NPC? Entende? Quando ele finaliza, né, o inimigo e tem a famosa frase, como é que você quer fazer isso? Né? Uhum. Tem muitos players meus que ele fala assim, eu só golpeio a cabeça dele. Aí eu fico, tá, só isso? Aí só. Tá bom. Tipo, eu esperava um pouco mais, né? Porém, tipo, Uhum. é do jogador, né? Sim. Então, às vezes, o próprio sistema começa a podar isso do jogador, entende? Podar essa Sim. parada de É. você ter essa imersão, né? É tanto que eu tava vendo um vídeo esses dias de um cara um gringo, que falava sobre é, melhorar a sua interpretação dentro do RPG como jogador, né? Uhum. E ele falava sobre um cara que ele até participa de algumas mesas, eu acho que é do Critical Role e do outro lá. Não sei qual é o nome dele, não. Que ele fala que toda a cena de combate dele é muito mais imersiva do que qualquer outra cena que um membro da mesa faça. Tá ligado? Tipo, geralmente ele joga de conjurador. Então, tipo, quando ele pega lá o quinta edição, que tem um verbal somático material, ele explica como é que ele usa o material. Ele nunca usa foco arcano, tá ligado? Ele tem a bolsinha de Aham. componente. Então ele mostra como ele puxa o material, como ele verbaliza a palavra, mesmo que a palavra não seja uma palavra em latim ou em alemão, sei lá, que muita gente usa, né, para poder ilustrar uma palavra mágica, ele conjura, né, com a língua natal dele e consegue tirar essa emoção, né?
E Sim. vi outros jogadores falando assim: caramba, isso aí é o padrão de uma interpretação ou ele tá fazendo extra, né? Então, Isso com certeza é um extra, né? então, na Mas verdade não deveria ser. é que eu já vi muito desse negócio. A gente tá acostumado a jogar o. Pelo menos eu acredito, pelo que eu já vi do teu canal também aqui. É muito do D&D, muito do sistema. Os sistemas mais difundidos, né? É, Onde ele literalmente, a nível mecânico, eu falar eu ataco ou eu puxo a minha espada, dou 3 passos à frente, um passo atrás, preparo com as 2 mãos, finjo dar um ataque de um lado, começo, trago o movimento de novo, giro, corto ele de cima para baixo, da direita para a esquerda, fazendo um corte em diagonal, tentando pegar parte da armadura junto com o ombro e no final, se eu conseguir dar um talho junto nele ali para poder descrever, para poder machucar mais ainda e ele inclinar um corpo pro lado e eu já trago um segundo ataque na sequência. Isso, e eu ataco 2 vezes, mecanicamente vai dar no mesmo. sim, com certeza. Né? Então, o sistema em si, realmente, às vezes ele traz esse tipo de coisa. E por isso que eu digo que toda essa descrição que o cara faz, toda essa imersão que o cara faz, ele acaba sendo um extra. Mas, obviamente, que pra gente que tá jogando, que tá vendo, ele acaba sendo. Ele parece muito mais legal. Só que eu tenho jogadores, galera que joga comigo, que às vezes eles. O cara tá cansado, né? É, Ou não é bem o estilo dele fazer toda essa descrição. E o legal dele é tirar. Rolar o dado, ver o número alto. Então vai muito de cada jogador. Às é, vezes o cara rolar o dado e falar eu ataco e ele tirar aquele 20 é muito mais maneiro. Ou tirar um 15, acertar o cara ali no limite da CA. Pra ele é muito mais divertido do que ele descrever toda uma ação que o cara vai fazer e tudo mais. é. Eu normalmente, quando eu jogo, né, e quando o- alguns dos mais chegados das minhas mesas jogam, eu gosto muito de fazer a mistura, né? Tipo, porque Uhum. eu sei que é satisfatório você tirar um número alto, né? E às vezes Sim. você não quer descrever para depois jogar o dado, né? Porque às vezes pode ser até meio broxante, né? Você descrever tudo aquilo e quando jogar o dado tirar uma falha crítica. Aí você vai, hã? O quê? Né? Então, normalmente eu peço para ele jogar primeiro o dado e depois, de acordo com o dado, ele descrever como foi a ação dele. Porque aí ele já vai mais entendendo como ele vai narrar os limites da narração dele, né? Da interpretação dele, do personagem dele, né? Uhum. Como eu vim esses dias meio que tentando poldar, né? Com cuidado, obviamente, o famoso ler protagonista, né? E ele chega lá, eu falo, ó, todos vocês vão começar nível 1, como é que vocês vão fazer? Aí o cara vem lá com a lore dizendo que ele foi o cara que derrotou um exército sozinho. Tipo, Aham. é nível 1, Nível cara. 1. É nível 1, cara. No máximo, tu é um pouquinho mais forte que o camponês. Você pode ter derrotado um exército de formigas que saíram do formigueiro. Pois é. Então, tipo, às vezes a pessoa quer chegar nesse nível, quer chegar num ponto em que eu sou o cara que Sim. derrotou um negócio, mas não quer passar pelo processo. Ah, sim. Entendeu? Então, então, às vezes, ele acaba caindo no tá, eu vou jogar o dado. Não vou interpretar. Né? Porque ele Uhum. só quer interpretar já no final. Ele não quer passar pelo processo. Ele só quer a glória ali, né? É, Tanto que às vezes tu pedir pro jogador descrever a falha, pra ele é um pouco mais difícil. Porque ele só tá pensando no grande. Eu já tenho um ponto de vista diferente, mas é mais quando eu tô descrevendo as minhas ações quando eu tô jogando, né? E aí isso é muito de cada jogador, né? Mas, por exemplo, eu gosto de descrever antes de rolar o dado. Porque tudo aquilo que o personagem tá fazendo, eu tô sempre considerando que ele tá dando o melhor dele, independente do resultado. Às vezes, o resultado ele tá dizendo que o melhor dele foi fraco. Não quer dizer que ele não quis fazer o melhor dele, entendeu? uhum, Então eu faço a sequência de ataques, descrevo os ataques, escrevo tudo.
E aí depois eu vejo como isso realmente se desenrolou no conflito com o NPC, com outro jogador, né? Porque na minha cabeça eu vou fazer tudo aquilo. Eu já Aham. planejei tudo aquilo, eu como jogador, eu já planejei os ataques, ou o NPC, ele vem, faz tudo isso, aquilo, e quando ele vai começar aquele movimento que foi descrito, ele tirou um natural, ele o pé de apoio dele não firmou bem, ele dá uma leve distorcida, ele finaliza aquele movimento, mas não tá nem perto do alvo dele, sabe? Ou o movimento foi feito, mas a mão dele não firmou direito, porque o pé de apoio soltou um pouco, então o punho foi mais fraco, ele bateu aqui em cima e não fez dano nenhum, entendeu? Ele bateu e torceu o punho e a espada deu aquela aliviada ali. Então, eu gosto de descrever antes, que é justamente pro um natural ele não baixar a bola na hora de descrever, entende? E se for um conjunto? Eu penso assim, muita gente fica pensando assim, o jogador tem que se interpretar, o jogador tem que ficar no peso da interpretação, né? Enquanto Uhum. já o mestre, ele é o cara, o fragmentado, né? Tem que falar, né, todas as vozes, ter vários pensamentos, ainda descrever o cenário, ainda ser o cavalo que tá no estábulo, a cabrita, e o cara fica doido, Aham. né? Mas Aham. eu ainda posso levantar um ponto que agora você falando me deu até uma ideia aqui, né? E se a interpretação dos dados forem em conjunto, né? Vamos dizer, tu narrasse todo aquele processo de um combate irado da tua parte, mas tu tirasse um. Uhum. Aí só que em vez de tu continuar narrando, quem narra é o mestre. O mestre fala assim: beleza, quando tu atacasse dessa maneira, o guerreiro que estava sendo oposto a você levantou a espada e conseguiu ripostar, jogando a tua lâmina pro alto e etc, entende? Boa. Seria meio que um trabalho em conjunto, né? De Sim. interpretação, de Sim. peso, dando vida e importância para a interpretação do jogador, né? Sim. Eu acredito que dá até mais um peso, porque ele acredita que ele deu o melhor dele, mas o outro foi melhor ainda. Não foi porque ele foi fraco, foi porque o outro foi melhor Uhum. ainda. Entende? Sim. Às vezes tu foi bem, né? Uhum. Tu não precisa descrever o um natural, ele não precisa necessariamente ser uma falha sua ali e tudo. Às vezes é um natural, é porque, pô, tu acertou bem, mas acertou num ponto do adversário que é muito mais resistente, né? O Ah, adversário ele conseguiu se posicionar para que batesse bem no centro do escudo dele a tua espada ali, e isso fez a tua espada acabar indo e voltando, né? Como se tu tivesse uhum. acertado uma parede ou alguma coisa. Normalmente eu faço esse tipo de coisa quando é do NPC pro jogador e eu já descrevo o ataque do NPC, descrevo as consequências, e quando o NPC erra, né, que aí Uhum. tu empolga mais o jogador, né, quando o NPC erra, eu já descrevo a falha do NPC ali no final, ele faz o movimento, rola o dado, ele errou, tu deu aquele meio passo atrás, e como é que tu já reagiu em cima disso? E aí o cara ele já descreve e depois ele rola o dado. Porque ele Aham. já tá empolgado, porque ele já deu aquele passo atrás, o cara já tá com a guarda aberta, né? Então ele já vai preparar, vai conjurar uma magia, vai preparar um soco que ele vai vir de baixo para cima, largar um shoryuken no cara ali, e ele vai rolar o dado depois, né? Então, isso eu já tento trazer no meio, principalmente em combates, né? No meio dessa tratativa para empolgar eles, para que a narração ela dê um peso maior para a galera puxar ali, se concentrar, esperar o que tá acontecendo. E Uhum. aí, às vezes o cara esquece de rolar o dado, de tão empolgado que ele tá falando, beleza, rola o ataque aí, cara. Aí ele, é verdade, é verdade. Aí rola o ataque. Pois é. E nesse momento de empolgação, né? Muita gente é o que fala assim, o RPG foi feito para isso, né? Para essa imersão, essa catarse, né? Essa Sim. essa mistura de sentimentos que às vezes pode ser bom, de ponto de você ficar tão empolgado que você esquece da própria mecânica, quanto ser triste, de chorar ali, né? A Uhum. situação. E esses pontos, assim, né,
de alegria e choro e etc., foi que me levantou duas grandes questões que podem ser até, vamos dizer assim, polêmicas, né? E um é sobre a mesa paga e a outra é sobre a IA, né? Que eu vi muitos jogadores, muitos mestres, principalmente mestres velhos, né? Que fala que, por exemplo, IA é o fim do RPG, tá ligado? É o fim da obra de arte que é o RPG. Do mesmo jeito que eu já vi também jogadores reclamando sobre mesa paga, né? E, obviamente, todas as questões têm muita divisão, né? Muito divisor de água ali, né? Uhum. Tem pessoas que literalmente é pró, né? Porque reconhece o potencial daquilo ali, ou reconhece a necessidade, ou é contra, porque justamente talvez ataque em um ponto pessoal dele, ou até mesmo em um ponto de princípios dele, né? Eu vou começar pela IA porque é mais fácil a gente começar por ela. É, esses dias eu levantei uma questão em um grupo sobre, tipo, a IA, ela vai tirar os mestres de suas mesas por causa que eu vi vários jogadores que são pró IA dizendo que fez campanha solo com a IA, tá ligado? Cara, aham. Se fosse assim, com o lançamento do RPG solo, tinha acabado o RPG em grupo. Justo. Não concorda? Uhum. Porque assim, na verdade, talvez nem tivesse começado, porque os primeiros RPG solo eram aqueles livros-jogos. É. Concorda? Eu, na época da escola, peguei muito esses livros jogos, livros aventura, que tu ia do ponto do número 1 ao número 312, depois tu volta pro número 7. Então, assim, existe essa necessidade da gente agir como um coletivo, né? Uhum. Então, o RPG solo ele veio para suprir uma necessidade, que às vezes a pessoa não consegue achar um grupo. Mas o RPG, de maneira geral, a gente lembra sempre de pessoas. Né? A gente vai lembrar daquela interação que aconteceu, daquela empolgação que houve. Mas se tu for puxar por alguma campanha sua que você lembra alguma coisa, normalmente tu vai lembrar de uma cena em que tu não estava sozinho, né? Uhum. Em que existiam mais dos teus amigos ali juntos. Então, eu acredito que esse negócio, pelo menos da forma com que foi colocada, porque a Yako já jogou como um RPG solo. Ok, o RPG solo também dá pra jogar. Né? Eu tenho 2 livros aqui atrás de livro-jogo. Né? Que Uhum. também consegue jogar, entrar num ciclo ali. E, cara, a experiência é total e completamente diferente. E eu não troco o meu RPG por um RPG de livro-jogo, um RPG solo. Não porque um é melhor que o outro, Uhum. mas porque É, eu pessoalmente gosto mais do grupo, e as né? experiências são diferentes, né? Tipo, São experiências completamente diferentes, né? eu vi muita gente falando isso e eu ficava me questionando. Tá, beleza. A IA pode tirar sim o papel do mestre, né? Mas ele vai dar a mesma experiência que o mestre, tá ligado? Porque Uhum. aquele negócio. Você vai tomar um suco e um suco com leite, é duas coisas diferentes, mas continua sendo suco, Com certeza. Com certeza. entende? Então, Sim. tipo, a experiência é diferente, o gosto de você jogar aquilo ali é diferente, né? Uhum. E um outro ponto que eu percebi que muita gente estava falando da IA, que era a falta de originalidade. Foi quando levantaram, tipo, vários contas do Instagram que estão divulgando NPC e itens, né? A rodo para venda. E a galera percebe que é feita pela IA, É entende? feita pela. É que na verdade a IA, o que que ela é? Ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem de escrita ali, ela é uma forma com que ela tem milhares de parâmetros, né? Com que
a probabilidade dela, ela trabalha sempre com probabilidades. Então, a próxima palavra que ela vai colocar na frase, ela vai puxar naquele banco dela de probabilidades e vai encaixando. Né? Justo, justo. Então, estatisticamente, ela vai formar a frase com sentido ali para ti, né? Em 99,999% das vezes. E às vezes ela vai trazer algo totalmente totalmente aleatório ali. E se tu for ver, ela nunca vai trazer a mesma frase. Uhum. Então, às vezes, ela traz uma diferença, tudo, mas sim, ela vai acabar trazendo algo previsível, eventualmente, ali pro grupo, né? Uhum. E a questão de ter ou não ter o mestre, existem RPGs sem mestre também. Né? Para quem já jogou Fiasco aí, ele é um RPG sem mestre, onde você joga em 3 a 5 pessoas, né? E não Uhum. existe mestre. O Pathfinder? Né? O Pathfinder tem como você jogar sozinho, tá ligado? Aí eu já não sei. o... E olha que. Bom, a segunda edição eu jogo, né? Uhum. Tipo, eu acredito que a IA, diferente que muitas pessoas acreditam, né? Eu não acredito que a IA veio para substituir ninguém, tá ligado? Porque é a mesma coisa vamos dizer assim, da máquina, da automação das fábricas. Tipo, Sim. quando veio, disseram, não, o que é que os nossos trabalhadores vão trabalhar com? Vão se ajustar, pô. Quem for esperto vai estudar para trabalhar junto com a máquina, né? Sim. Justamente o que, tipo, eu venho fazendo, né? Que é utilizar a IA como uma ferramenta de auxílio, né? Sim. Tô criando uma parada ali, tô com aquele bloqueio criativo, eu preciso de um chute na bunda para poder começar a andar, né? Aí eu falo, como é que eu começo a escrever uma história com Era Uma Vez? Aí ele faz, começa com Era Uma Vez, porra. Tá sendo louco? E ele vai dando, você pode começar assim, tem esse aqui, olha, em tal site tem explicando como é que tu pode construir uma narrativa. Tipo, eu vi o chat GPT-4 indicar sites de pessoas que eu caí num site que eu já seguia, tá ligado? Que eu já acompanhava, entendesse? Porque o assunto era bom, tipo, o chat GPT percebeu que o assunto ali era bom e não tirou o crédito do criador, entende? Sim. Aí é o que, tipo, uma boa parcela de influencers, criadores de conteúdo estão com medo, né? É essa parada de, tipo, tirar a credibilidade do criador, né? Eu, como criador de cenários, né? Eu tenho esse medo também, né? De simplesmente eu ver uma ideia extremamente similar na mão de outra pessoa, porque a pessoa usou uma IA, tá ligado? Mas eu também acredito que, mano, se a minha ideia caiu na boca da IA, mano, eu não me considero com inteligência. Aí uma inteligência artificial considerou inteligente, tá ligado? Então, é um bônus, né? Meio que quase um memorial para sua ideia. Eu acredito que, bem, eu acredito que veio para uma ferramenta de auxílio, né? Mas eu acho que para substituir, eu acho que ainda vamos botar ainda 6 meses até ela ficar boa para substituir. Eu acho que ela como auxílio é perfeito, assim, sabe? Eu uso bastante para auxílio, para brainstorm, assim, ela é muito boa para brainstorm, sabe? Sim. Então, vale bastante a pena. Às vezes tu não sabe qual que é. Tu tem algumas ideias ali, tu consegue jogar lá de maneira estruturada para ter uma organização delas, ele consegue juntar ali, conectar algumas ideias, algumas coisas. Então, acaba ajudando bastante nessa parte ali. Você utilizar a IA, porque, por exemplo, eu não sei se tu tá construindo sozinho o mundo. Né? Ou se você tá com mais algumas pessoas. Atualmente tô sozinho. Eu tinha algumas outras pessoas envolvidas, mas elas meio que disseram assim, não, não é minha praia.
Então, aí assim, pô, tu construir sozinho o negócio, às vezes a cabeça fica sobrecarregada, assim, ou ela literalmente bloqueia, né? Tu não consegue lembrar, não consegue pensar tanto assim. E a IA, ela vai te ajudar a dar uma desafogada nisso, a você parar, pensar um pouco e voltar depois, né? Sim, sim. Para poder fazer isso. Até porque a gente não é escritor profissional, a gente não é, sabe, pelo menos eu, a minha faculdade é de TI, né? Então, assim, E eu a, não. e a minha de design, então. Então, assim, a gente não. Existem as pessoas que produzem, né? Se tu for ver os escritores, tudo, Sim, sim. cara, eles estão o dia inteiro ali produzindo e construindo. A gente tá engatinhando nesse mundo, então a gente utiliza para auxílio, para trazer alguma ideia nova que a gente não tenha tido ainda, mas que outras pessoas já tiveram, porque a gente consegue trabalhar muito essa questão de reaproveitar muitas ideias, sabe? Uhum. E conectar elas de maneiras diferentes. Então é isso que a gente consegue trazer do conteúdo e linkar uma coisa ou outra que a gente está pensando que é novo, né? Ou que não foi visto daquela maneira ainda, É. sabe? E a IA, ela traz esse aglomerado do que já existe pra gente poder mexer da nossa maneira, assim, sabe? E tipo, e também entra naquela coisa, né? Tipo, nada se cria, tudo se transforma, né? Eu não vou Se dizer, transforma, não vou dizer exatamente. copia, né? Porque não é bem assim, tudo se Aham. transforma, né? Cara, falando de IA, assim, só parte um pouquinho pra. Tem a IA de escrita e tem as IAs de geração de imagem, né? Tudo. Sim, E aí sim, isso a gente. Eu não tô entrando no mérito do copyright nem nada, porque assim, eu não sim, tenho sim. conhecimento para falar, conhecimento de causa e tudo mais. Mas uma coisa que eu tenho feito para ajudar a galera também, porque às vezes quando a gente tá mestrando alguma aventura, alguma coisa, a gente só tem a visão de cima, né? Isso. Principalmente quando tu tá usando uma aventura pronta, tu só tem a visão de cima do que tá acontecendo, né? A Uhum. visão top-down do mapa ali. E dependendo da aventura ainda, isso mal existe, porque for pegar umas aventuras de, por exemplo, de D&D, o mapa, ele é preto e branco, só com os riscos das paredes, das portas e das portas secretas, assim, E o acabou aí, grid. E o né? grid, olha lá, né? E o grid. E olha lá ainda, porque tem alguns Que que não vê. jogaram pro sobrinho de 5 anos desenhar ali e tamo aí. É, Aí, só que ele tem uma descrição desse lugar, sim, né? Ele sim. sempre vai ter uma descrição. O que eu tenho feito é eu pego essa descrição, como o texto já está em inglês da aventura, eu pego a descrição, coloco num prompt de geração de imagens. Eu atualmente tenho usado o Leonardo IA, que é uma versão gratuita, só precisa se inscrever lá, demora uns dias para eles aceitarem, mas você Ah, consegue jogar lá antigamente e. era uns dias, hoje em dia tá menos de horas. Então, aí, ó, bem melhor. Porque eu também, Eu sou da época de alguns dias, eu fui, alguns meses atrás. eu fui aprovado com uma semana em alguma coisinha, tá ligado? Eu Lá no também tô nessa. Leonardo. Só que aí Aham. quando eu falei, ó, por que tu não usa isso? Pra um colega meu, cara, beleza, eu vou lá ficar na lista de espera. Na tarde do mesmo dia ele falou, ó, foi aceito. Eu, Caraca, já acessou. O meu também, levei quase uma semana pra ser aceito lá. E aí, tu pega aquela descrição inteira, do jeito que tá, e joga no Leonardo, joga no Midjourney, independente da ferramenta que você utilizar, joga lá. Cara, ele vai te trazer algumas opções que você pode apresentar para seus jogadores numa maneira muito mais vívida do que aquele top-down ali preto e branco, sabe? é, Então, e até para você conseguir imaginar um pouco mais, trazer um pouco mais de detalhes se quiser, né? É bom, tem muita gente que tem o visual, né, sim, como sim. principal aprendizado, né? É. Então, a leitura às vezes a pessoa não consegue lendo imaginar totalmente, ela precisa de um auxílio ali. E pô, a IA tá aí para te ajudar com relação a isso, cara. A, Dá para usar para esse tipo de auxílio também, sabe?
Até também a questão de, como é que se diz? Acervo de experiência, né? Porque tem gente que não entende sua descrição como mestre porque não teve aquela Uhum. experiência, né? Então, Sim. um exemplo que eu uso muito é, nas minhas mestragens é misturar vários tipos de experiência, né? Porque uma delas ele vai ter vivenciado, né? Aí eu falo assim, Uhum. tu sente um cheiro amadeirado, né? Ao toque, tu sente as falhas dos vincos da madeira ali, né? E já na visão, aí eu falo assim, como tá escuro, tu percebe algo mais fosco ali nas sombras. Então, tipo, a pessoa sabe que é uma madeira, mas se ela não teve nenhuma dessas experiências, ela não tem como criar essa imagem dentro da cabeça dela, né? Sim. Então, às vezes, mesmo você traçando todos os espectros de experiência, ainda assim não vai ser aquilo ali, né? Obviamente eu usei uma coisa comum, que é a madeira, né? Mas Uhum. tem outras coisas que não são, e principalmente quando você se trata de Sim. fantasia. Principalmente quando você trata de fantasia, né? Quando você fala de escamas, de dragão, de o próprio ato de você ter uma criatura extremamente maior que você. Muitas pessoas não chegaram perto de um cavalo, por exemplo, né? Então, não sabe que essa é uma coisa maior do que você, entende? Sim. Então, ter essa imagem, ter essa referência visual, ajuda muito, né? E, Ajuda. e eu ainda posso dar outra dica, né? O Leonardo IA, ele tem várias fine-tuned, né, que ele fala, Uhum. que você pode escolher por tema, né? Por estilo que ele vai desenhar, Não, temas ali, tudo, né? é porque você olha assim e fala assim, tá, esse estilo de desenho aqui ele é melhor para tema obscuro, né? Uhum. Que aqui, se eu não me engano, é o Stable Diffusion. Se eu não me engano, não. Sei. Não é o Stable Não, Diffusion, não. pra. É o Leonardo Diffusion. Ah, sim. O Leonardo Diffusion, ele é muito mais, ele dá muito mais vivacidade às cores escuras. Então, se você for fazer algo Uhum. de terror, algo à noite, ali é o melhor fine tuning que você pode usar. Mas aí você quer algo mais alegre, aí você vai pro o Dream Shape 5, tá ligado? Versão Saiu o 5. V6 agora, Já eles saiu estão o com o V6. V6, Eu usei essa semana. saiu o V6 e etc, né? Aí, obviamente, é um fine tuning muito limitado lá, né? Aí você pode ir para outras ferramentas, como Midjourney, que tem outros fine tuning, e Uhum. tem um agora que eu descobri que foi o Ciart, né? Que é uma ondinha. É aquela parada de cir, né? De água, de mar, e Hum. arte, tudo junto. E, tipo, toma cuidado ao entrar, né? Que você falou, não entra na live, porque ele não tem um NFSW, então vai ter muita coisa de pessoas que precisam de imagens para se satisfazer, Hum. né? Mas ele tem, por exemplo, Fine Tunnels que são mais realistas. Tem literalmente um Fine Tunnel que é asiáticas, belezas asiáticas. E ele transforma, tipo, consegue colocar uma pessoa asiática no mundo real que realmente parece uma foto, tá ligado? Você não percebe que é uma, Uma uma montagem, né? Não. montagem ali de IA, tá ligado? Você, Legal. você acha que é uma pessoa real mesmo. Então, tipo, tem Fine Tunnels para todo tipo de criação, né? Então, Inclusive tem, voltando ao Leonardo, ele tem de pixel art, ele tem um mais voltado inclusive para itens de RPG, né? Então, para quem for ver lá, tem algumas coisas inclusive de RPG lá para o, você fazer é ali o para RPG portrait, 4.0, né? O RPG 4.0. é, para portraits ali só, né, que é só essa minha É, parte aqui ou até o, menos, né? o do Corvos de Drona eu fiz lá, no RPG 4.0. Né? Aí, A ó. Lixa, o Gaspar, né? Eu fiz lá. Porque, tipo, venhamos e convenhamos, a gente não é rico para pagar o ilustrador toda vez que a gente for fazer uma campanha, né? Ou toda vez que a gente Sim. for fazer um NPC. Obviamente, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria sem nenhum problema, né? Porque eu prefiro muito mais apoiar a arte de um outro ser humano do que de uma máquina. Eu acho muito Uhum. mais vivo, né? É tanto que aqui no Coroa Sombria, né, construindo, eu bati muito nessa tecla. Eu fiz assim,
pô, eu não quero criar o Coroa Sombria com IA. Mas eu só vou criar com IA se realmente ninguém estiver disposto a participar do financiamento, né? Uhum. Eu tive a sorte de, obviamente, alguém disse assim, ó, não tem problema, eu participo do financiamento. Porque o financiamento tem aquela chance de não dar certo, né? De você Sim. não receber no final. Então, É um financiamento tudo ou nada, né? é, Se ele a, não bater a meta mínima, o dinheiro é devolvido para todo mundo na íntegra, né? pois é. Aí, o que acontece? Ele entrou de cabeça e ele não fez tipo corpo mole, porque só vou receber no final, eu vou fazer devagar, eu vou fazer mal feito. Não. Uhum. Vou postar esses dias as artes que ele tá fazendo, né? Lá no Instagram do Coroa Sombria. E, amigo, tá magnífico. Eu olho assim e falo, eu não poderia ter acertado na loteria, tá ligado? Aham. É realmente um ótimo trabalho, tá ligado? E tipo, É, também. É. e se futuramente eu ver alguém precisando de um ilustrador, alguém precisando de um negócio, eu não vou dizer vai pra IA. Vou dizer, ó, tem um amigo aqui que desenha, toma aqui. O Instagram dele, toma Uhum. aqui, tá ligado? Pega o contato aqui que. É. Então, É. tipo, obviamente tem esse medo, né, da IA, né, de copiar, de tirar pessoas do mercado, mas é aquela coisa, vai existir coisas que vão querer tirar você do mercado. Se não for uma Sim. máquina, vai ser seu concorrente. Então Vai ser adapte-se. outro concorrente. Pois é, adapte-se. E um negócio que eu gosto muito desse nosso mercado do RPG, né? Uhum. Cara, a gente não tem concorrente, a gente só tem aliado. Mas, Hum, porque assim, tu faz live de RPG, eu faço live de RPG. E a gente tá aqui conversando e agregando conteúdo pra nós dois, cara. Então, assim, a gente não justo. tem. Eu não considero que eu tenha concorrentes, apesar de ser no mesmo horário, de terem coisas que acontecem no mesmo horário. A comunidade do RPG, ela é aliada, cara. Pois é. Então, assim, eu não considero que a gente tem concorrentes aqui, a gente tem aliados, todo mundo constrói junto, né? Então, um ajuda na ideia do outro, a quantidade de conteúdo, o nicho que a gente tem já é pequeno. O nicho que a gente gosta. Então, ficar gerando concorrência não ajuda em nada, sabe? Então, eu sempre considero que quem tá produzindo RPG é sempre mais um aliado, entendeu? Nesse negócio. Porque se tu tá conseguindo fazer isso funcionar, existem pessoas dispostas a acompanhar esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Né? Então, quanto mais gente querendo ver, mais espaço a gente tem, É. E, tipo, sabe? recentemente, eu acho que faz mais de um mês, um, um, um aleatório, um random, né, que entrou lá na live e tinha, eu acho que, se eu não me engano, um outro mestre que não era, ele não é tão ativo em lives, né? Ele faz mais RPGs offline, né? Aham. Ele tava conversando comigo, né? Falando sobre as mesas dele, etc. E eu tava batendo papo, tranquilo com ele lá, né? Aí esse random chegou e falou assim: tu não tem medo que ele roube teus players, não? Eu fiquei pensando, hã? Mano, player não Não é posse, cara, ficar não é roubando posse, tá player. ligado? É aquela mesma coisa assim, tipo, mano, se você for um prestador de serviço, obviamente vai ter outra pessoa que presta o mesmo serviço que você, mas de Uhum. forma diferente. O cliente que vai dizer, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. E você vai dizer que o cara roubou o seu cliente por causa que ele preferiu o trabalho do outro. Não, pô, ele preferiu o trabalho do outro porque é mais o estilo dele, é mais as necessidades atingidas dele no outro. Se você quer se você seu jogador, seu player de volta, atinge as necessidades dele, tá ligado? Porque às vezes uma pessoa Uhum. gosta da mestragem de um, por quê? Porque o outro ele é muito mais alegre, muito mais menos punitivo no game, tá ligado? Ele não gosta de, tipo, não quero perder meu personagem. Aí ele vai lá e vai para foi muito o que aconteceu comigo. Né? Como eu era muito bonzinho com iniciantes, várias pessoas faziam assim: eu quero jogar com o Vasta porque ele não mata ninguém. Aí eu ficava, peraí, vou começar a matar pra ver se.
eu atinjo outros públicos também, tá ligado? Aham. Então, tipo, é aquela coisa. Você é um prestador de serviço ali, você tem que alcançar um ponto em que você supra as necessidades do jogador. Né? Tanto que tem Sim. a sessão zero para você conversar com eles, dizer o que eles esperam da sessão, aquela coisa toda, né? Tem essa questão também, mas eu vejo muito da campanha, da sessão como um todo, Uhum. essa necessidade, essa responsabilidade bem dividida, assim, sabe? Não é a, a sessão ser incrível, ter uma forma ali de ter a necessidade feita e tudo mais, também cabe muito a responsabilidade do jogador de trazer isso, né, de puxar um pouco, digamos, a sardinha pro lado dele ali, né, o grupo como um todo. Claro que a gente não quer que alguém pegue e seja o protagonista, o estrela, que ele puxa tudo para ele o tempo todo, Sim. né? Mas sim, a sessão zero é extremamente importante para. Pera que tá vazando o áudio do teu Discord aí. Ah, tá. Beleza. Deixa eu. Mas sim, a sessão zero ela é extremamente importante para estabelecer a ideia do jogo e para estabelecer os limites de cada um também. Assim, até que ponto eu não me sinto à vontade com esse tipo de coisa, com esse tipo de tema, com esse tipo de conteúdo, né? Com esse tipo de descrição. Às vezes a pessoa não gosta de uma descrição muito gore, muita coisa que o cara, na hora de se empolgar ali, como a gente falou antes, como é que você faz isso? Como é que você derrota esse inimigo? O cara começa a descrever de um jeito grotesco ali, aí assim, pô, a gente já estabeleceu antes que não faça isso, não faça dessa forma. É. Então, essa sessão zero ali é importante para ter essa expectativa alinhada, né? O alinhamento eu acho que é extremamente importante, porque com ele a gente vai estabelecer expectativas, né? E a É. partir do momento que tu tem uma expectativa ali, o grupo como um todo tem uma expectativa, a gente consegue saber, porque às vezes o cara tá com uma expectativa lá em cima do que vai acontecer e a campanha não é bem sobre isso, a ideia da campanha acaba não gerando em torno disso. Então o cara ele vai sempre se frustrar, porque ele veio esperando o negócio de uma forma e que não é isso que acontece nem nada, né? Então É. isso é extremamente importante de ter ali com o grupo, né? Se não for a sua intenção frustrar seus personagens, né, seus jogadores, realmente tem que alinhar isso aí na sessão zero. É. Porque aí, às Até vezes eu faço de aquele propósito mesmo. frustrar, Uhum. mas tipo assim, Aquele do, eu. do, do agente que eu falei mais cedo, né? Isso. Então, tipo, eu fiz de propósito. Eu sabia que eles iam, por achar que é D&D, eles iam buscar personagens extremamente auto-fantasiosos, né? Uhum. Mas não foi bem isso, né? Aí, tipo, foi uma frustração. Mas assim, tu deixou claro que a ideia da campanha não era. Por exemplo, tu até tinha falado assim, tu deu um briefing da campanha, É. né? Os jogadores sabiam o que esperar daquilo. Tanto que eles fizeram Ladino, né? Eles fizeram Uhum. personagens investigativos, alguém que vai para um lado mais sobrenatural, fez o clérigo ali e É. tudo mais, né? Então, assim, por mais que a tua ideia fosse quebrar a, a expectativa de combate atrás de combate atrás de combate, os jogadores eles tinham essa expectativa de haverá investigações, haverá detalhes dessa parte que eventualmente pode descambar por um combate, porque a gente está falando de D&D. Sim. Mas eles tinham essa ideia inicial já de que haveria esse momento de investigação e tudo mais. Eu Uhum. tive isso também com uma campanha minha que tá rolando ainda, né? Que o começo da campanha ela é 100% investigativa, não tem combate. E o Uhum. único combate que eventualmente podia ter ia ser contra personagens muito fracos. Então, assim, nem precisava necessariamente ter combate. Era Sim. mais perguntar pro grupo como é que eles conseguem, de maneira cinematográfica, como é que eles
iam derrotar aqueles inimigos ali, sabe? Trazer, em vez de trazer turno a turno, é trazer quase Cutscene. como uma cutscene, exatamente. Só que cada um tem um momento de controle ali, É. sabe? E a galera aí já tava preparada pra isso. Tanto que o clérigo falou assim: opa, então deixa eu tirar a maioria das minhas magias de cura aqui. Deixa eu botar umas magias mais preparadas pra revelações aí e tudo mais. É. Então, assim, foi uma expectativa. Eu falei: ó, galera, começo da aventura, ela é investigativa, tá? Não. E eu deixei claro, eu preferi deixar claro, falei assim, ó, não imaginem que vai ter combate o tempo todo. No começo, ela sim, ela é mas, dependendo do ritmo de vocês, ela vai ser mais parada pela questão da investigação, de pegar pista, de fazer isso, juntar, né? Ou coletar informações, descobrir para onde que vocês podem ir, pode ir para um lugar, pode ir para outro, ela é aberta. E aí sim, eventualmente vai começar, vai ter um combate ou outro, mas a campanha de maneira geral é investigativa. Aí eles, não, então beleza, então a gente sabe que vai passar sem combate e tudo mais. E cara, a gente passou Pathfinder segunda edição, alta fantasia, a gente passou 6 ou 7 sessões sem combate, Sim. sabe? Então assim, mas a gente já tinha essa expectativa. Pois é. Então, assim, não gerou frustração nos jogadores. A galera veio pra descobrir informação. Ela não veio pra fazer combate, pô, não teve combate. Hoje foi meio chata a sessão, né? Não teve, pelo menos assim, eu não tive esse feedback com relação aos jogadores. Espero que eles não tenham guardado isso pra eles, que se fosse assim, que me falassem, né? Justo. Mas a ideia é sempre ter essa estabilidade com os jogadores pra eles saberem o que esperar, né? Uhum. Falando de expectativas, né? Uhum. E trazendo vários pontos que a gente já falou aqui, né? Sobre morte de personagem, personagem estrelinha, né? Protagonista, Sim. IA, e tudo mais. Eu vou fazer aquele ponto polêmico que eu falei, que era a mesa paga, né? Uhum. Levantando todos esses pontos negativos, né? Que foi o que uma das coisas que eu mais escutei a respeito de mesa paga, né? Que foi assim, tipo, tá, você vai fazer mesa paga, você vai matar o personagem do cara ou você vai deixar ele vivo, mesmo que ele falhe, entende? Outra coisa que ele fala é, tipo, é, questão de comparecimento, brilho, né, dentro da sessão, aquela coisa toda, né? Uhum. Eu posso até afirmar que, por exemplo, o RPG solo que a gente comentou é uma sessão paga, tá ligado? Porque você compra o livro e você joga, né? Justo, É, é uma forma de pensar. Você está despendendo do seu tempo ali para poder fazer o seu hobby ali, né? Você é, investiu um dinheiro para comprar o livro. justo. Aí, por exemplo, aí a grande polêmica entra aí por causa que, tipo, a galera diz assim, tá, por que eu pagaria uma mesa se o fulaninho faz gratuito e é a mesma qualidade, tá ligado? O que é que define que realmente vale a pena ser uma mesa paga e o que não é? Cara, por que que eu pago uma mesa se o fulaninho faz gratuito? Então tenta jogar com o fulaninho primeiro, porque, tipo, às vezes o cara também não tem tempo. Ele tá jogando no tempo dele e tudo mais, vo- e, e você não tá conseguindo achar mesa. Né? Às vezes a mesa paga ela traz uma forma de você experimentar um sistema que você não quer parar para ler, sabe? Você Uhum, não quer parar para você quer conhecer aquele sistema, mas ou você não tem o livro, ou ou o livro ele tem muitas páginas, é demorado para você pegar e ler todo aquele livro para você começar a mestrar. Então isso é uma forma de você pegar um atalho ali, conhece o livro na prática, né? Conhece o sistema na prática sim, sim. e é diferente você jogar e você assistir uma live, né? Justo. Porque aí tu pode vir com aquele argumento, tá? Mas se eu quiser conhecer o sistema na prática, eu posso assistir uma live, eu posso assistir Um um jogo tutorial. no YouTube. Pode, mas é diferente você Gente, botar a mão na massa. gente, se vocês quiserem aprender sistema, vão lá pro RPG Jogando Online, ele faz tutorial lá no canal dele, pô. É verdade. Tem tutorial lá do meu canal também, se quiser aprender o sistema na teoria ali, mas se quiser aprender na prática, né?
Uhum. Jogando que se aprende. Tanto que, pelo menos quando eu comecei a jogar, também foi assim. Ah, é. Eu não sou da geração Xerox, que a galera chama, eu sou de uma geração um pouquinho depois. Mas no começo era a geração. Você tira a cópia de um livro, É. você pagava para tirar a cópia do livro, você não conseguia adquirir o livro, mas tirava a cópia paga e você ia aprendendo no boca a boca ali. É. Né? Só que era com os seus amigos que estavam ali próximos e que vocês passavam aquele tempo juntos. Né? Hoje em dia, a gente faz as mesas pagas, você dificilmente vê uma mesa paga presencial. Né? Ela é online, normalmente. Você não tá na mesma cidade, às Uhum. vezes não tá nem no mesmo país do resto da galera. É. Né? E às vezes quando a mesa paga, não sei quem, acho que foi o Não Pode RPG, se eu não me engano. Que ele Hum. tem uma loja de RPG que tem salas específicas que é um mestre que fica lá mestrando one-shots, né? De tal horário a Aham. tal horário. Se a galera chegar, ele dá uma ficha, você pode preencher ou pegar um pronto lá, paga pela Aham. sessão como se fosse uma lan house, né? É, Legal. Maneiro, cara. Uma boa ideia. eu achei incrível isso, tá ligado? Achei uma ideia sensacional, na verdade. Não uma boa ideia, uma ideia sensacional. Tu entra ali, né? Tem o sistema, você sabe que tem começo, meio e fim, vai acontecer ali. E da mesma forma que você pagou, todos os outros que estão na mesa, sejam seus conhecidos ou não, todos os Uhum, outros pagaram o mesmo valor. Então, ah, você acabar tentando ser uma estrelinha ali é ruim para todo mundo, entende? Tipo, pois é. você acaba. Você não tem mais. Independente de ter pago ou não, você Uhum, acaba. Você não tem mais direito que o outro de estar naquela mesa. Tá todo mundo jogando junto. Inclusive, eu comparo, por exemplo, a questão do mestre do RPG com o goleiro do futebol. Tá todo mundo, todos os jogadores estão jogando futebol. O goleiro só tem uma regrinha a mais, mas ele também faz parte dos jogadores, é, né? Então, às vezes o mestre, ele conhece o sistema, mas o que vai acontecer ali não está escrito em pedra, né? pois é. Ele tem guias do que podem acontecer, mas isso vai muito de cada jogador. Né? Aventuras prontas também são assim. Tu tem ali um guia do que pode acontecer, né? Mas a interação do jogador ela vai determinar o que realmente vai acontecer. É. Né? E você. A aventura paga, por exemplo, né? A mesa paga, você tá ali para vivenciar uma experiência. Né? Eu sou a favor de trazer a experiência muito dentro da. Eu gosto muito de ter dentro das regras as coisas, né? Uhum, Então você tá ali para vivenciar a experiência. Se você é muito pé na porta e soco na cara para um sistema que pode tirar o seu personagem de jogo, uhum. arque com essas consequências, né? Não é porque tu não tá botando um Game Shark no RPG porque tu tá pagando pela mesa, Pois saca? é. Não é pay to win, é pay to play, tá É pay ligado? to play, exatamente, exatamente. Eu acho muito válido porque assim, você consegue trazer para todo mundo uma experiência justa, sabe? A É, questão é você ter uma experiência justa ali, onde todo mundo vai poder se divertir e conhecer as consequências dos seus é, atos, ter as consequências dos atos que o jogador está, que o personagem está agindo ali, né? aham. Então, por exemplo, vou jogar uma mesa paga de chamado de Cthulhu. Cara, a não ser que você nunca tenha ouvido falar do sistema, você não vai sair com uma arma apontada o tempo todo, né? Não vai sair investigando o tempo todo sem prestar atenção. Uhum. Porque no primeiro tapa que o teu personagem levar, ele pode morrer. Pois é. Né? Chamar de Cthulhu é altamente letal. Né? E Uhum. qual que é a graça ali? É você ter aquele momento da investigação. Não é você ter o momento do combate, do embate, de ser alucinado. Então a Uhum. experiência que o jogo traz, A experiência é você a própria sobreviver. perda, a própria perda do personagem, ela faz parte de você estar o tempo todo pesando esse risco que seu personagem está correndo. Porque a É, partir do momento que você não tem aquele risco, o sistema em si ele acaba tirando um pouco, você acaba tirando um pouco do peso que é o chamado de Cthulhu, né? uhum. Existem.
existe, por exemplo, existem jogos de chamado de Cthulhu que já são mais pra esse tipo. Só que aí não é o sistema de chamado de Cthulhu. É o Se eu Pup, não me né? engano, é o Hã? É o Pup, Tem o Pulp Cthulhu, mas tem o outros, tem Rastro. milhares aí relacionados. Rastro de Cthulhu, exatamente, esse aí. Rastro de Cthulhu é Ah, um em que você vai tendo as investigações, vai conseguindo as pistas e de acordo com as coisas que você tem, você vai tendo as informações. Outro é o Delta Green. Delta Green é um sistema bem maneiro também, que ele é sobre chamado de Cthulhu, né? Sobre Cthulhu, sim. só que você age como os agentes do governo. Então, por Uhum. exemplo, tem um rito de cultistas que estão acontecendo, tá acontecendo um ritual ali naquele prédio. Só que você é um agente do governo comum. Sabe, você não tem nada demais, assim, você não tem superpoderes, nada. Nem O que você conhecimento tem do é. oculto, né? Pô, você tem o conhecimento do oculto, você pode ter, você sabe que existe. Ah, Né? Você sim. faz parte da Delta Green, que é Ah, uma parte do FBI ali, né? Que faz essas investigações. A questão entendi. é que, pô, tá tendo aquele negócio, tá dentro daquele prédio lá, os caras estão pra invocar. Ô, agência, vamos dizer que aconteceu um vazamento de gás ali e explode o prédio. Beleza. Então é mais ou menos assim, sabe? É você ter as investigações, chegar nas conclusões, só que normalmente é conseguir lidar com as coisas, só que você tem o poder do governo para justificar Sim, ali sim. um ato final, sabe? Então o coisa está em você chegar a conclusões mesmo, né? Uhum. Então varia muito do sistema. E a mesa paga, ela pode te trazer esse tipo. Se você quer conhecer vários sistemas e você não tem tempo para ler os sistemas e também não tem conhecidos para poder jogar esses sistemas, a mesa paga ela vai te oferecer esse tipo de coisa, sabe? É. Então ela acaba gerando uma economia de tempo para os jogadores. E uma outra coisa também que eu levantei porque aconteceu muito comigo, né? Que é abandono de Uhum. mesa, né? Tanto jogadores quanto mestres abandonam mesas, né? Eu mesmo já abandonei Sim. milhares, né? Então, é tanto que o Kuro, o administrador daqui, ele fala, né? Que, tipo, mano, tem umas 800 mesas que eu joguei contigo que tu nunca terminasse, né? Uhum. Então, essa questão do abandono na mesa paga já é minimizado, entende? Sim. Se você diz, ó, tá, você tá pagando por 4 sessões. Então, mano, o mestre vai aparecer nas 4 sessões, os jogadores vão aparecer nas 4 sessões e vão dar tudo de si, né? Não vou fazer corpo Para mole fazer render, né, para cara? Fazer fazer valer. render, para fazer valer, né? Coisa que às vezes pode ser até desanimador para quem faz gratuito, né? Você, Uhum. você tá lá, investe todo aquele tempo de criar uma campanha, de criar seus NPCs. Se for presencial, você compra material, você compra props para Se poder. desloca. Pega uma mala de viagem, coloca os livros dentro, coloca os materiais, os prompts ali, né? Os É, prompts, tudo, leva. pois Eu é. mesmo ia com uma mochila numa loja de jogos que tem aqui na cidade, e a gente jogava com o pessoal da empresa, e a gente se reunia lá porque, né, tinha gente que já não tava mais na empresa e jogava junto. Aí Sim. eu levava minha mochila lá, livro. Na verdade, uma vez eu levei até 2 caixas que eu tinha de assets, assim, né? Aham. Pra poder fazer o mapa, montar o mapa na hora, tudo. Cara, 2 caixas de 30 por 40, literalmente assim, sabe? Sim, sim. Aí tipo, beleza, aí depois vai para na questão online, né? Tem gente que Uhum. não gosta de fazer o famoso pirateio, né? É uma Sim. coisa original ali. Ter o seu livro. Tá, ele pode Uhum. comprar o físico, mas também tem versões físicas, É, versão versões PDF. PDF, tem apoios dentro de programas, né? Como por exemplo o Fantasy Ground. Fantasy, me Uhum. patrocina. Tem, por exemplo, você compra Call of Cthulhu lá, você compra até mesmo campanhas prontas de lá, né? Como o do Sim. Imalatopep, tem o do Cyberpunk Red, tem Cara, outros, né? a D&D, o D&D quinta edição, todos os livros você consegue comprar pelo Fantasy Grounds.
É, Todos os livros, eu sei porque eu tenho. E às vezes tu consegue comprar em bundles na Steam, tá, galera? Então, é. assim, eu sei porque eu tenho um amigo, o Felipe, que é o outro parceiro do meu canal lá. A gente funciona em dois no canal, né? O Felipe, ele comprou o bundle com todas as aventuras que tinham na época, acho que faz uns 2 anos. E sempre que sai esse bundle, tu consegue comprar o mesmo bundle e tu só vai pagar as aventuras a mais. Tu não vai pagar o bundle inteiro de novo. Entendo, É o entendo. kit com tudo. E aí ele vem e, cara, todas as mecânicas, tu consegue importar tudo ali e tá tudo pronto, sabe? É literalmente point and click, assim, sabe? É. Pra tu poder jogar e montar a aventura. E a galera se preocupar com o quê? Com a parte de roleplay, Pois é. sabe? A Você, parte de interpretação. você chega lá e diz assim, ah, pô, esqueci de tal regra. Abre lá no manualzinho e faz, ó, regra tal. Ele aparece, você clica e já tá tudo bem separadinho, tudo bem Tá tudo sucinto. escrito. É claro, 100% em inglês. Né? Então já deixa, já fica avisado para quem quiser, assim, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de inglês e tudo mais. No Fantasy Grounds não existe maneira de traduzir isso. Né? Uhum. Mas ele é 100% em inglês, mas 100% do material tá lançado lá. É, Né? Tem muito mais sistemas, tá? A D&D, para quem gosta das antigas aí, das muitas antigas, a D&D tá lá. Tem, que nem tu falou, o chamado de Cthulhu, tem muito sistema lá para olhar também. O Fantasy Grounds, ele é bacana para essa parte de automação, assim, ele tá bem completo lá. e tá melhorando cada vez mais, né? Ah, Praticamente todos, né? Agora saiu do Foundry a versão 10 ou foi 11, se não o me engano. Foundry. É, saiu novas versões. É, Uhum, o Roll20 tá melhorando, ele lançou agora um HUD novo, né? Que dá uma uhum. autonomia maior tanto para o mestre quanto para o player, né? Ele só aumentou o tamanho de espaço que ele dá pro mestre, né? Continua sendo 100 mega, É. que é triste É, demais. o que eu gosto da parte do Foundry é que, tipo, tu compra uma vez e não tem mais custos, assim. Por exemplo, eu que jogo O, Pathfinder segunda edição, a Paizo, ela disponibiliza um SRD 100% gratuito, sim, né? Só a parte de imagens que não é gratuita. sim, sim, Então, sim, sim. tu consegue jogar totalmente o sistema com todas as fichas de monstro, com tudo mais, comprando apenas o módulo básico, comprando apenas o Foundry em si, que acho que ainda tá $50. É, Né? por aí. Para quem quiser jogar Pathfinder segunda edição, o meu conselho é o Foundry. Foundry. É, Né? É o Foundry. eu vi muitas pessoas fazer vídeo e falar sobre custo-benefício, né? Dizendo Uhum, que o Fantasy é 1000 vezes melhor de se pagar do que o Foundry, né? Mas eu acredito que não é questão de ser melhor ou não. Eu acho que é questão de como você quer adaptar o seu estilo de jogo. Porque se você, uhum. porque se você tiver disposto a passar horas editando macro, baixando módulos, criando coisa do zero, para deixar uma coisa mais original, mais única possível, o Founder é o seu lugar. Dentro do Founder você consegue fazer tudo isso, né? O Foundry ele tem uma curva de aprendizagem longa, né? É, Isso eu já garanto. Eu uso o Foundry no momento dessa gravação aqui. Se eu não me engano, eu tô há 3 anos com o Foundry, né? Então, assim, para mim tá tranquilo no Pathfinder segunda edição. Se eu for para outros sistemas, eu já tenho uma curva novamente de aprendizado para pegar ali e hoje em dia já tem alguns módulos pagos também. O Fantasy Grounds, tu falou ali em questão de preço. É, varia muito, porque assim, o Foundry é $50 numa porrada só que tu tem que pagar, sim. né? O Fantasy Grounds tu compra na Steam. É, Então na Steam tu consegue parcelar, né? E o preço está em português, o preço está em português, o preço está em real, né? justo. Os valores estão em real e não estão inflacionados, né? Então assim, Ainda não, né? ele acaba. Ainda não. Mas tu consegue comprar parcelado, tu consegue. Da mesma forma que tu compra qualquer jogo na Steam, tu compra o Fantasy Grounds, tu compra os jogos, tu compra os livros, né? Eu mesmo já fiz alguns, já fiz, se eu não me engano, pelo Pathfinder, alguns livros dá pra fazer isso. Tu compra na Steam, Uhum, pro Fantasy Grounds, aí tu vai lá no site do Fantasy Grounds, uhum. é,
conecta com a tua conta da Paizo e aí tu vai lá no site da Paizo e baixa o PDF, sabe? Porque tá tudo linkado, mas não Sim. são todos. Tá? Eu tenho um amigo, o Felipe testou com uma aventura, não deu certo, ele tinha só no Fantasy Grounds, né? E aí não deu pra baixar o PDF. Mas alguns livros eu fiz isso. Se eu não me engano, o livro básico eu fiz isso. Então eu paguei 30 a 60 reais no livro básico em inglês, sendo que tava $30. Então, não paguei o dólar aí no caso, né? Paguei 1 para 1. E baixei ele oficial. Eu tenho até a última versão oficial no próprio site da Paz, lá legalizado, sem problemas. Sabe? Então, assim, tem essas conexões com relação ao Pathfinder. A quinta edição eu acho que não tem isso. Porque eles têm a questão do D&D Beyond também, que tipo assim, se tu comprar no Beyond, tu não tem acesso a baixar no site da Wizards nem nada, né? Totalmente separado as plataformas, né? Isso. Aí agora, para fechar com chave de ouro, eu vou fazer o famoso bate-bola. Opa! Eu sei que você já deu aquela famosa bisoiada em vídeos antigos, então você tem mais ou menos a ideia do que eu vou perguntar. Manda. Mas aí vai. Qual o cenário de RPG favorito? Cenário de RPG favorito? Golarion. Um NPC memorável que você criou. Que eu criei. Cara, que eu criei. O que mais marcou foi o. Na verdade, foi de uma aventura que a gente jogou, que era a Voz Leraine, para a campanha Era das Cinzas. Que foi e voltou em 2, 3 livros, infernizou a vida da galera. Fez o campeão, que é o Paladino, correr atrás dela em forma de vingança. Então, assim. Foi. Tirou o cara do eixo ali, sabe? Falando em tirar do eixo, qual foi o maior desafio que você enfrentou como mestre de RPG? Cara. Maior desafio. Bate-bola difícil, vamos lá. Cara, o maior desafio que eu tive como mestre de RPG. Eu sou um mestre de RPG da época dos VTTs aqui. E um pouquinho do. Manter. Aqui na época digital é manter o grupo 100% voltado para a sessão, assim, sabe? É manter o fluxo do jogo de maneira que em nenhum momento os jogadores eles tenham que estar preparados ali, porque eu vou chamar eles a qualquer momento, tá ligado? É pular daqui pro outro. Que não abrem a aba do Facebook, do Instagram. Que não abre a aba do Facebook. Mas o maior desafio dentro de jogo inclusive foi o mais recente, que o grupo conseguiu entrar num combate que estava planejado para ser, que a ideia era ser só um combate de dois NPCs contra o grupo. Mas, cara, eles fizeram tanto barulho que eles começaram a chamar a dungeon inteira. Caramba! E num combate só eles limparam a dungeon, porque todo mundo veio junto para eles. Então, assim, eu consegui manobrar todos os NPCs e não tornar o combate extremamente longo. Esse foi o maior desafio, cara. Realmente. Agora, um momento épico que aconteceu em suas campanhas. Cara, o momento mais épico foi ali quando eu falei o personagem do jogador ter Virado NPC. Ter virado NPC. Inclusive foi no combate com essa voz Leraine que o personagem morreu. Que o NPC atual morreu. Então ali a galera já tava jogando há 1 ano. E o cara falou, pô, acho que eu vou trocar de personagem. Eu falei, beleza. Aí esse personagem virou NPC, teve o combate e o NPC morreu. Caramba. Ele só abriu mão pra dizer assim, agora você tem direito de morrer. Foi praticamente isso, né, velho? Caramba.
E aí depois a galera fez a cena do enterro do personagem, tudo. Por isso que eu digo que a galera se apegou bastante, assim, sabe? Até deu um arrepio aqui de lembrar também, pô. Ali foi, não, eu vou lá levar o personagem pro enterro, tudo. Fizemos a cena no cemitério, outros NPCs chegaram junto ali. Foi uma cena bem emocionante ali, cara. E volta e meia, esse personagem é citado novamente, assim. O Kenny, que é o que morreu. Não confundam com o South Park, tá? Já ele volta, se for o South Park. Mas o personagem, ele volta e meia, eles chamam, o personagem tinha até uma frase de efeito, tudo, então, ele era um alquimista que lançava elixires alquímicos, bombas alquímicas, assim, e ele sempre falava pro campeão, assim, o nome do campeão era Nean, ele falava, olha essa, Nean, e ele jogava, cara, aí volta e meia vem, olha essa, Nean, aí os caras, porra, cara, não fala isso. Caramba. Um erro comum que os mestres de RPGs cometem ao criar cenários. Cara, começar grande demais. Tipo, do mundo, do macro pro micro, sabe? Tu ter tudo e tentar começar sem nunca ter jogado, sabe? Nunca tá pronto, nunca tá pronto, nunca tá pronto. Sim. Aí acaba não vendo, esse cenário acaba não vendo mesa. Sim, e tu fica, tipo, 10 anos construindo o cenário, porque uma hora vai estar massa pra caramba. Começa, sei lá, cria a vila e vai fazendo. Sabe quem fez isso e funcionou muito bem? Sim. Harry Potter. Primeiro a gente só conhecia Hogwarts. E não conhecia mais nada daquele mundo. Pois é. E foi crescendo. Outro que a gente pode também botar no mesmo patamar de criação, né? Não de qualidade. O Nárnia, tá ligado? O Nárnia, você conhecia só aquele grupinho das pessoas, não sabia nem que eles eram os heróis ali mesmo, né? Tem toda aquela... Realmente, Nárnia. Um conselho rápido... Tu começa sempre do micro e vai pro macro. Pro macro, Um conselho rápido para iniciantes de world building e mestragem de RPG. Acabei de falar, começa micro e vai pro macro, cara. Pra world building, começa micro e vai pro macro. Começa por uma vila, né? Só por alguma coisinha ali, pra saber como é que aquele mundo é. E depois começa a expandir um pouco mais, uma outra vila, conexão entre elas. Mas joga naquela vila primeiro, pra ver como é que o grupo vai reagir em cima disso. Né? Como é que a galera vai reagir, né? Qual é a vibe que tá passando, né? Porque às vezes você cria uma vibe na sua mente, porque você tá criando, né? Que faz sentido. Mas aí quando você expõe pro jogador, o jogador já entende de forma diferente. E às vezes casa tão bem que você vai, pô, eu vou mudar. E você não pode mudar com o cenário já todo completo, amarradinho. Sim, porque, pô, aí vira um dominó, né? Tu muda aqui, e aí muda lá, e aí daqui a pouco alterou lá, em 3 pontos diferentes, essas conexões. Então, assim, começa pequeno, vai testando, passa pro próximo, testa, pra ver se aquilo que tu tá querendo imprimir ali, se aquele tipo de mentalidade ali, né, de periculosidade, tá funcionando, ou se às vezes mudar a forma de apresentação para trazer essa necessidade aí para depois passar adiante, sabe? Não começa construindo o telhado da casa sem ter o fundamento dela bem feito ali. Agora, um tema... Pera, tu fez 2 perguntas aqui. Um conselho rápido de world building e para mestragem. E para mestragem, se prepare pro caos e pro improviso. Porque o jogador, ele sempre vai conseguir pensar, o grupo de jogadores sempre vai conseguir pensar alguma coisa diferente do que você planejou. Então, esteja pronto para saber que os seus planos normalmente não vão seguir o caminho que... Em mesa, eles não vão seguir o caminho que você planejou. Não se frustre com isso. Abraça esse caos que você vai ser bem mais feliz. Pois é.
Um tema ou conceito interessante que você gostaria de explorar em uma aventura futura. Cara, eu gostaria de explorar um começo de uma aventura mais caótico, sabe? Não briga de taverna nem nada. Eu até dei. Eu dei essa ideia pra um amigo meu. Uhum. Depois que eu dei a ideia, eu pensei, pô, eu quero colocar isso em mesa. Aham. Um, a vila tá sendo atacada por zumbis e eles são aqueles caras que estão sobrevivendo. Então a sessão já começa Uhum. com alguém escapando de uma mordida de zumbi e já tá no meio do caos ali. Então pra Uhum. galera, pô, vamos lá tal. Galera, ó, joga um dado aí, quem tirar o menor número ou quem tirar o maior número. Aí beleza, aí, tu esse aqui, então assim, ó, seguinte, tu acabou de dar um passo pra direita e um zumbi acabou de passar por ti que tentou morder teu pescoço, já continua e já tá o caos, entendeu? Já tá o caos e como é que o grupo se formou? O grupo tá se formando da galera que sobreviveu. É. É interessante, hein? Eu acho que outra coisa que pode encaixar bem aí, tipo, em caos e etc., é eles serem Uhum. vítimas de uma magia arcana muito poderosa que transportam ele da zona de conforto deles pra, sei lá, pra um pico de uma montanha e eles têm que descer agora, tá ligado? Tem que desse cara muito boa essa. Eu gosto pra, pra aventura, pra uma campanha mais de médio prazo, né? Uhum. Ter esse início caótico, sabe? Uhum. Se é uma one shot, se é uma aventura curta, não dá pra. Eu acho que já não dá pra ter tanto caos assim. Talvez É, até one shot dê, só que tu já bota o frenético ali, sabe? é, Mas acho que numa campanha de médio prazo, ali, digamos assim, que 15, 20 sessões, dá pra trabalhar legal esse começo totalmente aleatório, assim, que a galera não faz ideia do que tá acontecendo. pois é. Agora, uma palavra que descreve a sensação de liderar uma campanha de RPG. Sensacional. Sensacional. Agora, um livro, filme ou jogo que mais influenciou na sua abordagem de world building e de mestragem. Ranger, a Ordem dos Arqueiros. Tu lesse esse livro? Eu li. Uma sequência de 12 livros, cara. É bom demais esse livro. O outro que eu li também é que é similar, não é igual não. É Albus, né? Albus. Que é a história de Rangers elfos, tá ligado? Que estão tentando Uhum. sobreviver na. Também é muito da hora. Massa. Vou anotar isso aqui, cara. Aliás, depois tu me passa ali que Passo sim, passo eu tô sim. sem caderno aqui agora. É... Uma frase que define sua filosofia de mestre de RPG. Narrativa emergente, cara. Deixa o que acontecer na mesa ser mais importante do que você planejou. É interessante. E aquilo que tá acontecendo ali, o grupo ele vai sempre abraçar mais do que o que você possa ter, do que Planejado. o que você pode ter planejado ali, cara. É. Eles se apegam mais, o grupo se apega mais ao que eles trouxeram, ao que eles causaram, né? Às vezes tu Uhum. consegue encaixar, né? Mas foca mais no que o grupo trouxe. Pronto, com isso. Durante a sessão, não no Ah, background que o jogador quis trazer o tempo todo, aqueles 1.000 homens que ele derrotou ao longo do tempo, no nível 0. né? Gente, se ele tiver com vontade de jogar um shonen de anime, que vá para um RPG que tem esse tema, tá ligado? Ou 3D TI Uhum, Alpha, algo assim do tipo, né? justo. Mas pegou D&D ali, Pathfinder, nível 1, o cara chegou no background dizendo pra você, eu derrotei um exército.
Ou passou 1000 vacas por cima de mim e eu saí ileso. Cara, não tá acontecendo nada. Tem alguma coisa que não tá batendo Não, ali. nem o Mufasa sobreviveu, umas paradas assim. Pois é, né, velho? Nem o rei E da olha que ele é o selva. rei dos leões. Pois é. Bem, isso a gente conclui aqui meus inquéritos para conhecer mais você, né? Maravilha. Quer falar alguma coisa? Cara, galera que estiver vendo por aí e quiser acompanhar de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30, lá no canal da Twitch, Twitch TV /RPG Jogando Online. A gente tá jogando um RPG de computador, né? Varia. Atualmente Diablo 4, às vezes um Solasta, né? Às vezes um NFT ali que surgiu, um parecido com Tibia aí, que é Revendal, Uhum. ou o RPG de computador, né, de maneira geral. E à noite a gente tem RPGs de mesa, a gente tem entrevistas com pessoas do mundo do RPG. Inclusive, o Vastor vai estar lá quando o financiamento sair, né, Vastor? A gente tem que acertar essa data e eu É. acabei de fazer o convite ao vivo aqui para ele. Tá gravado, Mas é canônico agora. quando o financiamento sair, a gente vai conversar lá, cara, para isso. Eu tô trazendo sempre gente do mundo do RPG de maneira geral. Professores que trabalham com RPG, editoras, escritores, sabe? Uhum. Profissionais que utilizam o RPG dentro do seu dia a dia aí. A gente está buscando trazer para conversar, para divulgar o trabalho, até para se inserir e inserir essas pessoas no mundo do RPG. Sim. Então, isso a gente faz quartas das 20 às 22 ou quintas das 20 às 22. Vai depender muito da agenda do convidado ali, né? Sim. E sextas à noite tem também um Super Nintendo que eu jogo lá no canal de RPG. O canal é 100% RPG. Sábados e domingos também tem. Sábados tem das 13h30 às 17h tem mesa e domingos a gente intercala entre uma mesa ou mais algum pouquinho de RPG de computador ali, mas de maneira geral, sempre que vocês estiverem lá no canal, é algum RPG que vai estar tendo. Pois é. E também o YouTube, Facebook uh, e Instagram são as nossas redes ali mais fáceis de falar com a gente para poder conhecer o trabalho e para poder eventualmente jogar com a gente quando abre vagas nessas campanhas de terça e de sábado aí, tá? Excelente. Vou deixar marcado aqui o YouTube dele, né, na descrição. E vou deixar também o link do. Tem Linktree? Tem Linktree lá, cara. Pronto, então eu vou botar. Barra RPG jogando online, pode colocar lá. Pronto, eu vou botar o Linktree lá e marcar o YouTube dele também aqui, né? E. Júlio, muito obrigado, tá? Por ter aparecido. Eu tô, tipo, faz pouco tempo que eu resolvi meio que parar de apenas ficar mestrando, né? E realmente me Uhum. envolver na comunidade de RPG, né? E me envolvendo, tô conhecendo pessoas incríveis, como você, como o Rebelo, né? E outros. E eu tô amando fazer parte, tá ligado? É aquele guri Uhum. que quando descobre um desenho novo, quero mais, quero mais! Aham. Eu Sim. tô dessa maneira, Descobri né? uma série nova, tô maratonando agora. É, pois é. Então, Mas, tipo, eu tenho muitas ideias na cabeça que eu quero botar pra fora, né? Botar em papel, botar em vídeo, botar em campanha, né? E, tipo, ter essa comunidade, assim, que possa olhar para as ideias, né? Seja minha, seja de outras pessoas, é muito gratificante, né? Porque até, vamos dizer assim, uns 7, 8 anos atrás, a gente não teria sido chamado para sentar numa mesa de ninguém, na mesa dos uhum. populares, vamos dizer assim, Aham. né? Mas hoje em dia, tipo, com a facilidade de adquirir informações, de quebrar tabus, né? Inclusive, fazer um adendo aqui, tia, RPG não é do demônio.
É, Cara, assim, ó, tu falou em tia, a minha tia começou a. Ela é professora aposentada já. uhum, Depois que saiu o filme do D&D ali, a minha tia começou a entender um pouco mais. Eu converso sobre RPG na minha família. A minha mãe tava aqui ontem, eu tava falando sobre RPG com ela. Então, sempre que eu tô podendo, cara, eu converso com o pessoal assim pra desmistificar, o pessoal entender, né, que RPG ele é talvez a melhor forma que você tem de poder estimular a imaginação de alguém, de uma criança, de um adulto, é, de ter uma interação social altamente saudável e segura ali, né, cara? Então, com certeza. esse é uma das, esse é um dos motivos também pelo qual eu divulgo aí o RPG. E não só isso, como a interação e também o conhecimento e cultura, tá? Porque no Brasil a gente tem muito RPG que Hum, trata do nosso Brasil. Não é É, só fantasia medieval. Ontem, por exemplo, eu estava falando com o Pedro, que é o criador de um RPG que trata sobre o sertão nordestino. hum, então, então, eu é fiquei sensacional, assim, sabe? muito interessado, tá ligado? Até porque, tipo, é da minha cidade, do meu lugar, né? Tipo, Pois não é. moro no Recife, então Ah, o que então, eu pô, tá em casa, tô tá em em casa. casa, né? É bem sobre o sertão, é sobre a época do cangaço ali, né? Você jogar como um cangaceiro, jogar como como é que é o. São 6 classes diferentes que você pode jogar, Aham, todas do sertão, daí do sertão, né? né? Então, assim, é Da bem época do massa. É, da época do. Virgulino. Cara, como? Virgulino? Lampião? Virgulino? Lampião, isso. É, o nome dele era Esse Virgulino. apelido dele eu não conheço. Não, não, Mas da época do não. Lampião ali mesmo. Então, o apelido dele é Lampião, o nome dele é Virgulino. Ah, entendi. Entendeu? Então, uma coisa que eu vou falar Não, assim. aqui que é bom Ah, sempre para desmistificar, né? Muita gente fala assim: ah, ah, RPG é só RPG medieval, né? Por muito tempo foi assim, né? Por muito tempo foi ah, impregnado nas nossas crianças, nos adultos, que só prestava o que era de fora, que era dos Estados Unidos, se era uhum, europeu, né? Quando dizia, foi um brasileiro que fez, ninguém dava importância, né? uhum, torce o nariz. Torce o nariz. Mas está começando a ter uma crescente, principalmente por causa de mestres que estão pegando títulos extremamente famosos e narrando com cenários brasileiros. O exemplo é o Hagabashi, né, que ele fala muito sobre Belém das Trevas, tem uma campanha do lobisomem, né, baseado no negócio que eu tenho um colega de Goiânia que ele narra vampiro com lendas Uhum, urbanas daqui, tá ligado? A perna cabeluda, o maneiro. curupira, a Cara, boitatá. ó, é, eu ia falar o nome da editora, mas tem um Pode falar, sim. bestiário, a Tria Editora tem Aham. um bestiário que eles lançaram agora, eu acho que até já tá para comprar no site deles, fizeram financiamento coletivo, fizeram a entrega, tudo, que chama o Bestiário do Folclore Brasileiro. Eles Uhum. fizeram um bestiário para Tormenta 20, o mesmo bestiário, os mesmos monstros, só que são 3 livros diferentes, para Sim. Tormenta 20, D&D quinta edição e Pathfinder segunda edição. Tá? Só com criaturas do folclore brasileiro. De norte a sul do país, eles passaram por Curupira, passaram pelo Homem do Saco, passaram pela Mula Sem Cabeça, pelo Boitatá, e Hum. diversos, galera, diversos só o folclore brasileiro, assim. Então é o nosso Brasil aí colocado numa fantasia medieval que tu pode adaptar para onde tu quiser, sabe? É. Então eu achei sensacional isso aí. E esse apoio das editoras, né? Porque tem a Luz Negra, né? Que Tem a é, Luz Negra, né, tem a Tria até tá até financiando agora a Distopia, né? Que é, Distopia, classes de T20, quinta edição e Pathfinder num Pathfinder também. estilo Fantasia futurista, espacial. fantasia Fantasia espacial. espacial futurista. Pois é. Isso.
tá saindo aí, que tá no financiamento. Se quiserem procurar lá, por favor. A Luz Negra tem um cenário de conspirações, né, que é 100% brasileiro. Ele se passa num Brasil da época da ditadura militar, da época de Juscelino Kubitschek ali. Então, ele cara, tu jogar com ele é tu jogar com aquele lado do misticismo brasileiro, onde haviam aquelas conspirações que se falava, que se estudava, que era as situações veladas ali que aconteciam. Fazendo uma referência, né? Desculpa aí. Fazendo uma referência, é a mesma coisa que a DC, a Marvel faz com o nazismo, né? Tipo, chega lá no nazismo, começa a botar o ocultismo, magia, criaturas que vêm do não sei da onde, o Hellboy, né? Aí, né? E Sim. Esse Conspirações é a mesma coisa, né? Assim, não igual, mas... Ele é mais... você joga com um personagem mais comum, né? Você não joga com um super-herói nem nada, né? Você joga com um investigador, com um policial, com um vendedor do bar ali, um garçom, alguma coisa assim, né? Mas você acaba caindo nessa misticismo das conspirações que se diziam, que se falavam de um Brasil de 1982, 85, 87, numa época em que Juscelino Kubitschek conversava no que ele era presidente, e o próprio Diego, eu conversei com o Diego, né? Ele foi a nossa primeira entrevista no canal. Ele falou que, cara, se tu levar para um argentino, ele vai ter que estudar o Brasil para poder jogar. Né? Esse é um jogo que, se você não for brasileiro, você vai ter dificuldade, porque o objetivo dele era que você jogasse e conhecesse o Brasil. Então não tem como fugir disso. Esse é um sistema que tá enraizado na nossa cultura, sabe? Então, 100% nacional, cara. Deixando esse belíssimo jabá de RPG nacional, né? Vão lá. Nacional, cara. Vejam os financiamentos coletivos que tem maravilhosos. Tem muitos. O Arton. Terminou já, não foi o Arton, se eu não me engano? Eu não sei se... Eu acho que terminou, cara. Tava em milhões... Acho que tava 2 milhões, não tava um negocinho. Oxe. Os de Tormenta são sempre gigantescos. São os maiores, né? Eles são os maiores na parte monetária do Brasil, né? Mas tem muito financiamento coletivo que a galera faz aqui, que é uma forma que as editoras nacionais têm para financiar e custear os projetos, né? Então, lembrando que o financiamento coletivo, tem muita gente que acha que é uma pré-venda. Não é uma pré-venda, né? Ele é um apoio a um projeto que pode ou não dar certo, porque existe uma meta mínima a ser batida, né? Para as coisas acontecerem. Então, tem o Breu. Tem muita gente. O Breu saiu agora, bateu 100% das metas, que vai sair pela Luz Negra também. Né? O Cordel RPG 3, né? Quem quiser ir lá, Cordel RPG 3, que é esse do Cordel do Reino do Sol Encantado, que é o dos Sertões, que eu comentei, do Pedro Borges, sabe? E fazer uma pequena propaganda, né? Tem a Imagine Land, que vai acontecer em João Pessoa, né? Que tá prometendo ser o maior evento de cultura pop no Nordeste, né? Massa. E, tipo, eu tô com algumas pessoas daqui do Recife trabalhando para levar o RPG para lá. Para ter mesas de RPG durante o evento. São 3 dias. Pô, tomara que dê muito certo. Né? Então, se vocês, quem tivesse com esse vídeo for da Paraíba, for de João Pessoa, cola lá. Tenho certeza que você vai encontrar pessoas incríveis e talvez se esbarre comigo. Quem sabe, né? Olha aí. Bem, Júlio, muito obrigado, tá? Foi um prazer ter você aqui. Espero futuramente trazer em outros projetos, ou até mesmo nos Forjadores do Mundo com outro assunto, ou com o mesmo assunto. Mas vai ter isso aí. E muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, cara. Pessoas, eu digo pra vocês, se lembrem, não se esqueçam.